Olá galera, tudo bem com vocês? Estamos começando uma videoaula para o nosso canal A Língua que Você Fala, um canal destinado às pessoas que querem desvendar os mistérios que tem dentro da nossa querida e amada língua portuguesa, ok? Meu nome é Célia, eu sou professora de língua portuguesa. Nesta videoaula aqui que você está assistindo, vou falar para você sobre propaganda. Galera, todo mundo acredita que propaganda e anúncios publicitários são a mesma coisa, mas não são. Tem uma diferença. Anúncio publicitário, eu vou vender produto, eu tenho a intenção de arrecadar dinheiro. Em propaganda, não. Propaganda vende-se ideia, com o objetivo de fazer o público-alvo a mudar de atitude, ok? Então, anúncio publicitário vende-se produto, propaganda vende-se ideia, aliás, faça o consumidor mudar de atitude, que aqui agora nós vamos falar de ideias a serem propagadas, daí o nome propaganda, ok? Então, o que são as propagandas? As propagandas, elas propagam ideias, né? O objetivo da propaganda é anunciar alguma coisa, é anunciar uma ideia, é fazer com que a informação torne-se pública. Exemplo, temos aí uma campanha de vacinação no Brasil. Então, o anunciante, que é o governo, sempre que faz as campanhas de vacinação, ele vai apelar para o publicitário que ele crie uma propaganda para dar informação à população sobre essa campanha de vacinação. Propaganda, ela vive da persuasão. O que é? Se no anúncio publicitário eu vou convencer você a consumir o meu produto, na propaganda eu vou convencer a você a adquirir a minha ideia, aceitar como válida, porque a propaganda, ela leva o consumidor, o público, a crer ou acreditar naquilo que está escrito, ou seja, a persuasão é o ato de você tentar convencer o outro a acreditar em você, não é? A função da propaganda é isso aí, é eu convencer o outro a acreditar naquilo que está escrito nela. Normalmente as propagandas hoje em dia, elas são chamadas de merchandising, né? Essa palavra é inglesa, né? Ela veio do inglês, da palavra inglesa merchandising, que significa negociante. Então, merchandising é fazer propaganda, porque merchandise significa negociante. Assim, a propaganda é um tipo de negociação. Ou não é? Eu te convenço e você compra meu produto. No caso de propagandas, eu te convenço e você compra a minha ideia. Então fique esperto com as propagandas, porque elas sempre vão te convencer, ok? No caso do objetivo, como eu já disse, o objetivo de propaganda é tentar convencer o público de alguma coisa, a mudar uma postura, a aceitar uma ideia como válida. Como exemplo, nesse próximo slide aí, é uma propaganda mandada, feita, que a Prefeitura de São Paulo mandou fazer para incentivar os paulistas e paulistanos a fazer a coleta seletiva, a depositar o lixo fazendo essa coleta seletiva. Então, o objetivo da Prefeitura de São Paulo é convencer os paulistas a todo mundo colocar o lixo certo dentro da lixeira certa, beleza? Veículo de circulação. O que é isso? Veículo, né? A gente conhece como carro. No caso aqui, é literalmente o lugar que as propagandas são veiculadas. Onde circula propagandas?
Assim como anúncio publicitário, elas circulam, né, nos meios midiáticos, que é a TV, a internet e rádio. Também nos meios jornalísticos, que são jornais e revistas, e hoje é muito comum as propagandas, elas invadiram as vias urbanas, através de veículos como outdoor, ponto de ônibus, poste de iluminação, né? Até poste de iluminação hoje virou veículo, né, de circulação das propagandas, ok? No caso do próximo slide, eu estou trazendo um exemplo, né, de um veículo onde é muito comum circular propagandas hoje em dia, nas cidades grandes, que são os outdoor. No caso dessa propaganda, a Prefeitura da cidade de Santa Maria está incentivando, né, aos seus habitantes, aos seus cidadãos, a preservar a natureza, né? Porque a Prefeitura estava revitalizando um lago, né, uma rua famosa lá da cidade de Santa Maria. Então, essa próxima propaganda que vocês estão vendo aí, os habitantes da cidade de Santa Maria viram em um outdoor pregado na determinada rua, ok? E aí, a linguagem utilizada? Neste caso, propaganda e anúncio publicitário, galera, utiliza-se da mesma linguagem, que é a mistura da linguagem verbal com não verbal, né, a linguagem mista, uso, né, de uma linguagem mais simples, mais objetiva, mais fácil do público entender, porque no caso, as propagandas, elas têm que estar de acordo com o público-alvo, né? E conforme o lugar que essa propaganda vai circular, no caso de outdoor, por exemplo, eles estão no meio, né, praticamente no meio da cidade. Então, em determinada rua tem um outdoor, por ali vai passar idoso, criança, jovem, adolescente. Então, eu tenho que escolher uma linguagem que eu vou atingir esse público todo, nessas diferentes faixas etárias. Por isso que na propaganda eu tenho que pensar nisso. Eu quero atingir um número maior de interlocutores, porque eu quero atingir a massa, né? É o povo maior, é a sociedade. Portanto, eu tenho que ter uma linguagem simples, objetiva, uma linguagem de fácil compreensão, uma linguagem acessível para atender e fazer escutar todas as faixas etárias, que é diferente do anúncio publicitário, ok? Como exemplo, né, da linguagem utilizada nas propagandas, eu tenho aí uma propaganda do governo brasileiro que está tentando mobilizar o cidadão a combater a dengue, a tomar certas atitudes para combater a dengue. Lembrando que propaganda lida com ideias, propaganda propaga-se ideias. No caso aqui, Brasil unido contra a dengue, o combate não pode parar, está propagando a ideia de que o cidadão tem que unir, né? O Brasil todo tem que estar unido para se combater a dengue, porque esse combate não pode parar. Do lado tem lá a continuação da propaganda, que é mobilize sua família e seus vizinhos. Que ideia que essa propaganda está nos vendendo? Nos vendendo a ideia de que o Brasil está unido contra a dengue, nos vendendo a ideia de que o combate à dengue não pode parar e nos vendendo a ideia da gente mobilizar a nossa família e os nossos vizinhos a combater o mosquito da dengue, ok? Fácil, né, galera, esse assunto? E agora vamos falar da estrutura de uma propaganda. Para se produzir uma propaganda, o autor ele tem que saber 4 coisas, assim como os anúncios publicitários. Primeiro, ele tem que conhecer a ideia que ele quer propagar, que é a utilidade dessa ideia, as características,
as vantagens dessa ideia, as desvantagens. Exemplo, lá a propaganda da dengue. Quais as vantagens de combater a dengue, por exemplo? O publicitário tem que pensar nisso. Segunda coisa, para se produzir uma propaganda, o publicitário ele tem que conhecer o público, né? Ele quer que vá para todos os públicos ou não. Então tem que determinar o público para saber a linguagem adequada. Terceira coisa, o publicitário, galera, ele tem que conhecer o objetivo, né? Qual é a ideia que vai ser propagada na propaganda tal, né? Qual é a meta que se quer chegar? Quer causar impacto? Quer despertar curiosidade? Quer fazer com que o leitor da propaganda, por exemplo, ele tome uma postura, ele tome uma atitude? Então, o publicitário tem que pensar nisso. E por fim, o publicitário ele tem que pensar no estilo, né? O estilo da propaganda. Ah, eu quero mobilizar as pessoas a combater a dengue. Qual a cor melhor? O tamanho das letras, né? Os tipos de objeto, de imagens que vão aparecer nessa propaganda. O pano de fundo, o que é que deve aparecer por trás da ideia, né? Tudo isso o publicitário tem que pensar, ok? Bom, e agora vamos falar das partes da propaganda, que é igual aos anúncios publicitários. Como vocês podem ter observado, a diferença maior de publicidade e propaganda são os objetivos que são diferentes. Publicidade, anúncio publicitário vende-se produto, propaganda vende-se ideia. Então a estrutura é a mesma. Vamos lá, título. O título é composto de pequenas frases, uma frase mais atrativa, com o objetivo de chamar a atenção para aquela ideia que está sendo propagada. No caso, eu trouxe para vocês aí no slide uma propaganda, né, do governo brasileiro, através do Ministério da Educação, que está incentivando as crianças a ler. Então, o título é Livro é Gênero de Primeira Necessidade. Pode observar que o título está com letras grandes, em negrito, bem diferente das letras das frases de baixo que compõem o corpo do texto, ok? E aí, propaganda tem que ter uma imagem bacana, legal, que faz com que atrai o público para ler, né, e consumir aquela ideia. Então, normalmente, as propagandas, elas apresentam uma imagem que são trabalhadas e selecionadas, né? Que elas têm que estar de acordo com o que está escrito. Então, a imagem também, ela tem um papel persuasivo importante, porque ela dialoga com a parte escrita. O que é ter um papel persuasivo, galera? É que a imagem, ela também tem a função de convencer o leitor a aceitar determinada ideia, ok? Então, e aí, como exemplo de imagem de propagandas, eu trago aí para vocês no próximo slide a propaganda do governo da Bahia, que ele está promovendo, né, comemorando 10 anos de uma lei que existe lá, que obriga todas as escolas públicas e particulares a ter uma disciplina que é o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira. Galera, quem estuda na Bahia, além da aula de história, ele tem a aula de história e cultura africana e afro-brasileira. E aí o governo baiano mandou fazer essa propaganda para comemorar 10 anos dessa lei. E aí, como a parte agora analisada é a imagem, como vocês podem ver, apresenta, parece aparentemente um casal, né? E 3 adolescentes, inclusive uma está até com o uniforme de uma das escolas baianas, e eles são afro-brasileiros. E em volta deles eu vou ter desenhos, né? Desenhos afros. Tudo lembrando dessa lei que garante que
todos os estudantes baianos, eles tenham contato com a cultura, né, africana e afro-brasileira, ok? Aí, galera, agora nós temos o corpo do texto, né? Assim como anúncio publicitário, o corpo do texto, ele tem que, digamos, aumentar as informações que aparecem no título. Então, é ali no corpo do texto que o anunciante vai desenvolver a ideia que ele quer que o público aceite como verdadeira, né? Normalmente, o vocabulário no corpo do texto, ele está adequado ao público, né, a que ideia é destinada, e ele contém frases criativas, humorísticas, bastante atraente para fazer com que o público aceite a ideia que está sendo veiculada na propaganda, ok? Como exemplo para corpo do texto, a próxima propaganda que eu trago aí para vocês no slide é também do governo brasileiro, que faz uma campanha, né, que se refere ao respeito ao trânsito. O título é Motorista Legal é Motorista Consciente. E o corpo do texto tem lá, dê preferência e mantenha uma distância segura ao ultrapassar os ciclistas. E aí vem mais informações embaixo. No caso, vocês podem observar que o corpo do texto, ele ilustra, ele amplia para o público-alvo qual é a mensagem que está contida no título. Se tivesse só o título, motorista legal é motorista consciente, não iríamos saber por que motorista legal é motorista consciente. Consciente de quê? Eu só consigo saber consciente de quê quando eu venho ler no corpo do texto. Dê preferência e mantenha uma distância segura. Quer dizer, qual é a ideia que essa propaganda que vocês estão vendo aí no slide, vão ver, né? Qual é a ideia que quer que a gente aceite? Que a gente tem que ser um motorista legal e ao mesmo tempo um motorista consciente. Eu sou consciente se eu mantenho uma distância segura dos ciclistas, ok? Identificação do produto ou marca ou da ideia. A maioria dos anunciantes, galera, eles criam um slogan, assim como nos anúncios publicitários, e esse slogan é que faz com que o público lembre sempre daquele produto, no caso das propagandas, lembre sempre daquela ideia, como aquela outra, motorista legal e motorista consciente, tá vendo? Eu já até decorei, né? Então, assim, há muitas também nas propagandas televisivas o uso de músicas que eu chamo de jingle. Isso, essas musiquinhas, a gente vai cantando, aí daqui a pouco você decora, aquilo gruda na sua cabeça e sempre que você lembrar da música, você lembra da ideia, da propaganda, ok? Essa é a ideia. Bom, então a identificação com a marca de uma empresa, de uma instituição, é muito importante na propaganda, para que o público-alvo, ele tenha uma memória afetiva daquela empresa, daquela instituição. E ele só vai ter através de uns recursos como slogan, logotipo, que vai fazer com que ele tenha essa memória afetiva, com que ele memorize a frase, o slogan da propaganda, e aí ele vai lembrar da instituição. No caso, a próxima propaganda aí como exemplo, é uma propaganda feita a pedido do governo brasileiro, do governo federal, que é para incentivar as pessoas a doar sangue. No caso, eu tenho o título, essa corrente precisa de você, doe sangue. Né? Que corrente? A corrente de fazer com que as pessoas cada vez mais doem sangue. No caso, eu vou ter no canto direito, embaixo da propaganda, eu vou ter o logotipo do governo brasileiro da época, que é Brasil, escrito em verde, num retângulo amarelo. E aí, em cima vem escrito governo federal, na cor branca, que é outra cor da nossa bandeira,
Embaixo eu vou ter o slogan que vai fazer com que eu identifique, que eu lembro desse governo, que é país rico é país sem pobreza. Olha que frase tranquila de você memorizar. País rico é país sem pobreza. Quando eu leio isso, eu já identifico logo, é a propaganda, né, do governo brasileiro. O que o governo estava querendo nessa propaganda? Estava querendo, né, que as pessoas, assim como eu, doem sangue, tá vendo? Olha como é que funciona a nossa memória afetiva. E aí a gente pensa assim, nossa, mas o governo é muito bom, porque o governo está preocupado com a população, né? Ele está incentivando as pessoas a ser solidárias e doar sangue. Então isso tudo só se consegue através, galera, de uma propaganda bem feita, ok? Bom, e para finalizar, né, aqui no nosso canal, a língua que você fala, as videoaulas sempre terminam com uma mensagem, um pensamento de reflexão para nós. Bom, aí eu pensei, se estamos falando de propaganda, nada melhor do que eu pegar uma propaganda bacana, com uma mensagem legal, que vai fazer a gente refletir essa semana, ok? A propaganda é de uma instituição que está incentivando as pessoas a lerem. O nosso canal, A Língua que Você Fala, também incentiva você a ler bons livros. E no corpo do texto aparece escrito: sem livros, a história é silenciosa, a literatura é muda, a ciência é paralítica e os pensamentos se fossilizam. Portanto, programe a TV, desligue o computador e leia, galera, um bom livro, ok? A reflexão dessa videoaula, eu quero que vocês comprem essa ideia desta propaganda aí. Leia sempre um bom livro, ok? Tchau, até a próxima.